Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar espera só por mim. E no teu beijo, provar um gosto estranho, que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar. Vem, mas demore a chegar, morte que talvez seja o segredo desta vida. Dizem os mestres Zen também. Sim, eles dizem isso, às vezes. Às vezes dizem o contrário. Depende da tua vibe, do momento. Mas eu já ouvi eles dizerem que a morte não existe, que algo dentro permanece, vivo, sempre, só a vida, não a morte. Ninguém morre, o corpo morre, mas algo fica. É aquela coisa toda. O interessante desse papo de morte, vindo do mestre Zen, seja qual for, da vibe Zen, do ensinamento Zen, é porque eles não deixariam de falar sobre iluminação, iluminação espiritual. O que tem a ver com a morte são semelhantes à iluminação espiritual e à própria morte em si, esta morte que a gente conhece. Tem a ver uma com a outra, porque as duas são mortes. Uma pessoa iluminada, segundo os mestres os meditadores, sabe que ela não é o corpo. Ela tem essa experiência comprovada, não apenas por palavras ensinadas ou ouvidas, como agora, mas por experiência íntima, eles conseguem perceber que eles não são o corpo. Então, se o corpo morre, não muda nada. Quer dizer, não muda nada para o observador. O observador este que nunca morre e que nunca nasceu. Nunca foi o corpo. O que acontece? O que acontece na vida de nós meros mortais, é que a gente se identifica com o corpo. Então a gente acha que a gente morre. O interessante é que a gente busca a imortalidade de quem? Do corpo. O corpo não é real. Não é o que realmente nós somos. Então, a gente acha que um arco-íris tem que ser para sempre, porque se ele desaparece, isso significa morte. Então, a gente quer que o arco-íris permaneça. Então, é uma loucura. E a gente quer não morrer, sendo que a morte é o caminho para aquilo que é real. Então, é uma loucura mesmo. Bom, vou te encontrar, mas demore a chegar. Eu te detesto e amo, morte, que talvez seja o segredo desta vida. Quando uma pessoa morre e ela ainda está identificada com o corpo, acontecem mecanismos sinistros com a sua mente também. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Quando um iluminado morre, este que já está desidentificado com o corpo, ele já sabe quem ele é de verdade, vamos dizer assim, por trás do corpo, ele também está por trás da mente, porque a grande engrenagem da situação toda ali é a mente. A mente faz parte do corpo também, mas é um corpo volátil. É um corpo tipo uma nuvenzinha de corpo, mas ainda é corpo. Ainda física. Eu acho que esta é a melhor forma de explicar, até onde eu entendi. Então esse é o lance. A pessoa iluminada percebeu que não é o corpo e nem a mente. Está fora da mente e fora do corpo. Fora no sentido, me encontrei como uma presença que está fazendo uso do corpo e da mente. Ou seja, não estou mais identificado com os dois. Normalmente a gente está identificado com os dois. Eu sou o meu corpo e eu sou o que eu penso. Em todos os vídeos aqui da Mantra Cultural, eu estou trazendo assuntos sobre cultura Zen e sempre é falado que o segredo da transformação de visão, de uma visão comum e de uma visão espiritual, é justamente a desidentificação com o corpo, ok? Só que quando o corpo morre, o que acontece? Caso eu ainda não me desidentifiquei de tudo isso, o que acontece? Existe todo um truque, um trâmite mental que vai te fazer, opa, renascer aonde? No outro corpo. Por quê? O corpo físico é um veículo para manifestação dos desejos.
Os desejos estão na mente, eles são voláteis, né? Eles são antes mentais, eles querem se realizar, eles precisam se realizar através do corpo, porque este é o admirável mundo das realizações. Muito bem. Para um iluminado, o que acontece? Ele se desidentificou do corpo e da mente, ou seja, dos desejos. Então, quando isso morre, os desejos evaporam e fica o quê? Um espaço vazio, um ser indeterminado, que não se tem nem palavras para se descrever. Essa é a sua verdadeira realidade que sempre esteve aí. Então, o iluminado, no caso, não nasce mais. Em outro momento eu ouvi dizer que um iluminado pode renascer por uma única vontade, por um último desejo, que é o de ajudar as pessoas. Depois disso, ele não pode mais voltar. É só uma curiosidade. Todo esse vídeo é uma curiosidade. Dizem que renascer, entrar em outro útero, é muito doloroso. Então, você só consegue renascer se você estiver inconsciente, porque a dor é tamanha que conscientemente, ou seja, iluminado, ou seja, percebendo a situação toda de fora, você não teria necessidade nem desejo nenhum de retornar. Porque seria o mesmo que colocar o céu dentro de uma semente, o infinito dentro do finito, né? O infinito dentro de um pedacinho de corpo finito. E dizem que essa é a verdadeira natureza do ser, infinita, livre, realizada. Então, quando você está ludibriado por um desejo qualquer mental, você troca a eternidade e a infinitude por um pedacinho de experiência temporal. Diz que isso é muito doloroso e parece bastante estúpido, por isso a vida ela renasce através de certa inconsciência. Dizem até que na Grécia a palavra ansiedade foi primeiro utilizada para essa encarnação, para essa entrada da alma no corpo, ou para esse momento em que o corpo está se comportando de um determinado modo que a alma possa entrar. E esse momento é a ansiedade. Diz que foi essa a primeira utilização dessa palavra. Eu não sei, é mais uma curiosidade também. Na verdade, eu me esqueci de pesquisar antes de fazer o vídeo, para ver se tem em mais algum outro lugar. Mas eu vou olhar depois. Quando então você morre, percebendo a situação toda, que você não é o corpo, não é a mente, todos os seus desejos não são mais necessários, você já percebeu que tudo aquilo ali é uma brincadeira, então você não renasce mais. Por isso, as tradições orientais de meditação falam muito em desejo, é que você tem que abandonar o desejo. Aí que tá, aqui a gente começa a ter uma percepção um pouco melhor desse motivo, por que isso? Será que é bem assim? Tá, mas isso é impossível, é difícil. Acontece que o ponto não é o desejo em si, mas a atenção. Dizem que quando você está desatento, você está desejando coisas. E quando você está atento, você não está desejando. É como se fosse a mesma moeda. De um lado você deseja e do outro você está atento. Não que você não deseja, mas você está atento, ou seja, você está com uma percepção bastante refinada, requintada, em alerta, para perceber que desejos são estúpidos, desnecessários, são brincadeiras. Aí que tá. Quando você está atento, quando você morre atento, você percebeu o grande jogo, o grande truque e não joga mais. Vai para um outro nível. Então a ênfase não é para você oprimir os seus desejos. Deixe os seus desejos em paz, eles vão acontecer porque a vida é desejo. A vida é desejo, tudo isso aqui é feito de desejos, de realizações, de mentes desejosas.
E é tudo bem, é tudo lindo, maravilhoso, sim, é o mundo. Mas quando você está atento, quando você vai tendo cada vez mais atenção, mais percepção, você vai se naturalmente desligando disso tudo. Então a ênfase não é em oprimir o desejo, e sim observar os desejos, se tornar atento. Tem um cachorro latindo, acho que vocês estão ouvindo. Dizem que quando um homem, mesmo um homem bem velho, está morrendo em seu leito de morte, se ele ainda estiver consciente, mesmo ele tendo sido um grande meditador, num último momento, a sua mente vai ludibriá-lo com sexo. Por quê? Porque sexo é o grande desejo desta vida. Na verdade, entre o nascimento e a morte, só existe sexo. O sexo deu a origem no nascimento. E o sexo vai estar lá na morte, te esperando para te fazer voltar e continuar o processo da vida com outros corpos, com outro nascimento, com outro ciclo. Interessante, né, essa visão. Diz que existem ninfas vindas do paraíso, de corpos perfeitos, que ludibriam a mente dos homens nos seus momentos assim de quando eles estão morrendo ou semiconscientes e tal. Isso é tudo a mente, o organismo, as energias latentes da vida, do corpo biológico, fazendo de tudo para puxar a mente de volta para um outro corpo e continuar. Então isso nunca vai ter fim, porque é assim que a vida é feita, é assim que o universo se estabeleceu. Eu não sei, é um mistério, é assim que é. O que parece que é, a experiência humana é assim. Não é nenhuma conspiração diabólica enviar ninfas bonitas do céu, do paraíso. É uma coisa totalmente da estrutura biopsicológica do ser humano para não permitir que a mente se desmanche. A mente não quer se desmanchar. É natural, ela não quer se desmanchar, não é? Porque a mente é o corpo de desejos, né? O desmanchar da mente dos desejos. Desse ponto, a gente também pode intuir que através do sexo, da sexualidade, do ato sexual, você pode entender também o desligamento do corpo e dos desejos durante o ato sexual, que é o ato mais caloroso da vida biológica, onde todo esse processo mágico acontece, porque outras almas estarão acontecendo, estarão entrando no mundo, e também é um processo que impede a morte, de fato, das espécies. Então ali acontece muito segredo, muito mistério, que junta coisas visíveis com invisíveis. Então, se você estiver atento, meditativo, durante o ato, você também pode perceber quem é você de verdade, o ser que está por trás disso tudo. Psicólogos dizem, isso é mais da psicanálise, eu acho, que todo ato sexual, esse apreço por penetrar o corpo feminino, entrar novamente no útero, tem a ver com essa coisa de renascer. A gente quer retornar sempre. Existe uma coisa, uma atração natural para se retornar para esse mistério, para esse mundo, para essa sopa celestial. Então o sexo está na concepção da vida e estará também presente no fim da vida. Entre o nascimento e a morte, o sexo é tudo o que acontece. Tudo o que acontece. Todos os pensamentos, por mais civilizados que sejam, no fundo, estão servindo a um desejo biológico de sobrevivência e essas coisas bem básicas da vida sexual, que é o que a vida é aqui. Bem freudiano esse universo, né? E, portanto, se no momento da tua morte
a tua mente jogar um jogo sexual, uma atração, um desejo, você nasce de novo. Você não consegue se perceber fora do jogo. E veja, não é só pensamento de ato sexual, mas o pensamento de família, de filhos. O que são família e filhos, se não frutos da sexualidade, não é? E existe todo um lance emocional envolvido? Sim, é sexual. Entenda? Então, a vida, ela é sensualidade, sexualidade. Todo o jogo dela é basicamente este, e através dessa energia bem primordial, ela segura todos os outros prendedores emocionais, psicológicos, no caso de nós, seres humanos, ela faz a gente voltar, 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 voltar e voltar. Essa é a roda do karma, dizem os orientais. Então, a iluminação é o encontro da consciência com a morte. Consciência, este observador, este ser eterno, infinito, que nunca nasceu e nunca morreu, igual a sua parte manifestada, né? Existe uma parte imanifesta do ser. Quando você toca esse lado do ser, vamos dizer assim, você não sente mais necessidade de participar da parte manifestada, tipo o oceano profundo e as ondas na superfície. As ondas na superfície são esse nosso mundo maravilhoso. E o oceano profundo é o ser, é o mesmo ser, só que é um aspecto mais íntimo, misterioso e completo, total, né? Ele não se manifesta em pequenas ondas. Pequenas ondas, pessoas, filhos, filhas, amantes, né? São ondas do imanifesto. Então, quando você percebe que você não precisa das ondas, você pode ir direto, encontrar todo mundo no mesmo ser de volta, de novo, para sempre. Então, para você, o jogo acaba. Me parece mais ou menos isso o que eu entendi de tudo o que eu já li sobre a filosofia não dualista e a cultura zen, aquilo que eu chamo de cultura zen. Aliás, links aqui na descrição de cultura zen presencial e digital, artística, terapêutica e educativa. Até o próximo vídeo.